Muito bom dia! Hoje nós vamos para o segundo dia de devocional pela glória do Senhor. Não é fácil externar e trazer e parar para gravar nessa dinâmica, tá, gente? Não é só abrir ali o coração, a Bíblia, é entender qual que é a palavra de Deus que Ele vai fazer em mim para eu transbordar na vida de vocês. E tem uma palavra que está em Samuel 16:7, e eu ouvi ela esses dias, que Deus não julga as pessoas como a gente julga. Ele julga as pessoas através do coração. E aí tem uma outra palavra que fala de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. E por que eu quis trazer essa palavra e eu vou lê-la inteira para vocês? Então, quem quiser acompanhar, tá lá em Samuel 16:7. Não se impressione com a aparência nem a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo as pessoas como elas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Essa passagem, o profeta Samuel, que era um profeta de Deus, estava escolhendo um novo rei. E esse rei seria Davi. E dentre todos os filhos de Jessé, Davi era o menos provável, porque ele não tinha estatura, ele não era soldado, ele não tinha um corpo, ele não tinha a beleza, ele não tinha as habilidades bélicas, as habilidades de guerra que na época o rei tinha, e ele não tinha presença. Simples assim, gente. Davi era um pastor de ovelhas, Então ele era um homem, e a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E o que Deus falou através do profeta Samuel nessa escolha? Que ele não olha para as aparências e ele não julga como é que a gente julga, porque nós julgamos. A gente julga pela aparência, a gente julga pela capacidade, a gente julga pela inteligência, a gente julga pela experiência de vida, a gente julga pelas habilidades que a gente tem ou que a gente não tem. E a gente julga o outro, mas a gente julga muito a gente. E eu não quero falar do julgamento alheio, eu quero falar do seu julgamento nesse momento. Quantas vezes você foi chamada, escolhida, capacitada, você tem essa intenção no seu coração? Aqui eu vou falar muito para você que é mulher, que é mãe, que é empreendedora, que é empresária, que trabalha fora e que tem as suas tarefas para você fazer. E quantas vezes você quer romper para um próximo nível, você quer fazer algo maior, você quer fazer algo diferente, você quer inovar e você fala assim, putz, eu não tenho capacidade. Nossa, mas eu não tenho esse talento. Nossa, mas eu não falo como a fulana fala. Eu não me visto como a fulana se veste. Eu não domino a comunicação. Eu não gravo vídeo. Eu não tenho essa administração. Eu não tenho recurso. Eu comecei a comentar isso ontem. E ontem Deus trouxe isso depois do devocional no meu coração, porque quantas e quantas vezes, gente, eu ouço isso das minhas clientes, eu ouço isso das minhas mentorandas. E o trabalho, antes da estratégia de crescimento, antes de eu aplicar um funil de venda, antes de ensinar uma técnica, por exemplo, de um script de abordagem, de venda, de lançamento, a gente tem que trabalhar o desenvolvimento pessoal. Porque muitas vezes você vai se criticar, você vai se julgar, você vai se inferiorizar por conta da sua experiência, por conta de algo que aconteceu ou por conta de uma crítica sua ou do outro. E aqui eu quero falar mais uma vez ao seu coração. Não é aquilo que a gente vê, mas é como Deus nos vê. E isso pode ser e pode soar uma falsa motivação, e não é isso que eu quero passar para você, porque quando a gente não tem a nossa identidade firmada, sólida, nas características, na essência que Deus nos deu, nós vamos titubear, porque a gente vai se julgar, ou pela gente mesmo ou pelo outro, mas que esse julgamento venha dos olhos do Senhor, que esse julgamento, ele seja sim através do nosso coração, porque sim, a gente tem que cuidar, tem que tirar as ervas daninhas, tem que tirar aquelas sementes que vão ser raízes podres, para que as sementes prósperas elas façam um plantio, pronto, esqueci a palavra, um plantio para que a colheita seja abundante. Mas não se julgue através dos seus olhos, se julgue através dos olhos de Deus. E muitas vezes, meu amor, deixa eu te contar, não é só passar pano não. Deus vem e fala, você tá errada nisso, você tá errada naquilo.
né? Você tem que aprender a ouvir o feedback do seu esposo, das pessoas que trabalham com você, dos seus clientes. Mas você também não pode se inferiorizar ao ponto de paralisar, porque senão o medo vai te paralisar, o julgamento vai te paralisar e você não vai romper. Você não vai romper para um próximo nível, você não vai romper para o seu propósito, você não vai romper para a visão grandiosa que Deus te deu. E aí, para fechar, tem uma outra que eu estava estudando hoje. Gente, eu sou muito empolgada com esse trem, porque assim, é uma coisa vai puxando a outra e você vai buscando repertórios. E são palavras de Deus que vão aprofundando literalmente raízes profundas, né? A minha palavra é profundidade. Eu não sou uma pessoa rasa, eu sou uma pessoa profunda, sempre fui e agora cada vez mais. Para a gente fechar, tá? Então você vai lá em Samuel 16:7, vai ler, vai refletir, vai entender que Deus não julga como é que as pessoas julgam. Ele não julga como você julga, ele julga pelo coração. Então, de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. E a partir do momento que você vai trabalhar com intenção para fazer o propósito de Deus na sua vida, para multiplicar, para servir com seus dons e talentos, você vai lá em Mateus 25:21, que é uma palavra aonde ele fala o seguinte: você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Amada, Deus te deu os dons e talentos. Esses dons e talentos é para você multiplicar na sua vida, na sua família e na vida dos outros. Então não se julgue, tá? Não se inferiorize. Agora não seja cega para a melhoria. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo um direcionamento para as coisas que você precisa melhorar. E a partir do momento que você entender quais são seus dons, seus talentos, os recursos que você tem, você vai multiplicar, porque o que para você é muito, para Deus é pouco. Então Deus tem uma vida de prosperidade, abundância e de plenitude pra gente. Eu confio nisso e eu creio nisso, amém? Um beijo, meu amor. Me conta o que você tá achando.